Olá, eu sou Gilmar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, vemos que João, recebendo a revelação de Jesus Cristo, endereça a carta às 7 igrejas que estão na Ásia. Igrejas estas que representariam a situação da Igreja do Senhor nos últimos dias. Últimos dias que tiveram início ainda no tempo dos apóstolos. Isto é o que está escrito em 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Veja que os últimos dias, então, tiveram início ali no tempo dos apóstolos. Dias que já estão determinados por Deus. Mas como saber quantos dias ainda faltam? Ou quantos dias já se passaram? Este é um mistério para muitos. Contudo, é um mistério que está revelado na Palavra de Deus, pois a própria palavra diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Veja o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Perceba aqui, então, a contagem do Criador para os últimos dias. 1000 anos para Ele é como se fosse um dia. E sabemos que os últimos dias começaram no tempo dos apóstolos, no dia de Pentecoste. Sabendo disso, desde os dias de Jesus até os dias de hoje, já se passaram 2000 anos, ou seja, já se passaram 2 dias. E pela revelação da palavra do Senhor, sabemos que o retorno de Jesus será no início do 3º dia. Veja o que está em Êxodo, capítulo 19, verso 10 ao 11. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque neste dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Veja que isto está aí como um sinal e é algo profético. É a respeito da volta do Senhor ao 3º dia. Veja também que Jesus foi crucificado na Páscoa e ao 3º dia ele ressuscitou. Entenda que o dia do judeu termina ao pôr do sol, mais ou menos às 18 horas. Por isso não sabemos qual foi a hora exata que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas sabemos que pela madrugada as mulheres, com especiarias e perfumes, se direcionaram até o sepulcro a fim de preparar o corpo de Jesus. Mas chegando lá, elas encontraram a pedra revolvida e Jesus já não estava mais ali. Já havia ressuscitado. E este é exatamente o período em que nos encontramos, entre a noite e a madrugada do 3º dia. Sendo assim, a qualquer instante, Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Por isso, Jesus ordena que João escreva as 7 cartas às 7 igrejas, que representam a sua igreja aqui e a situação em que ela se encontra. Jesus sabe o que está por vir e por isso, através das cartas, ele exorta a igreja a não ir pelo caminho da tentação e destruição, pois o tempo está próximo, pois é isso que afirma Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A exortação feita à igreja de Esmirna se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso 8 em diante, que diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A cidade de Esmirna, que estava na Ásia, também fazia parte do Império Romano. Era uma cidade com muito paganismo, com templos erigidos a deuses romanos, inclusive até a própria adoração dos imperadores de Roma. Havia sinagogas de judeus naquela cidade, porém a palavra nos revela que na verdade eles eram falsos judeus
e sua sinagoga é chamada pelo Senhor de sinagoga de Satanás. Estes judeus da sinagoga de Satanás tinham se vendido ao Império Romano e ao paganismo que estava na cidade de Esmirna. Mas isto mudou para muitas pessoas quando o Evangelho chegou até aquela cidade através dos apóstolos. Ao se converterem ao Senhor Jesus, começaram então as retaliações e perseguições. Oportunidades de emprego eram perdidas por não acenderem incenso ante as estátuas romanas, até mesmo seus bens eram confiscados. E por causa disso, ao passar do tempo, a pobreza foi crescendo entre este povo. Mas eles não cederam à pressão e continuaram firmes na fé e fidelidade a Cristo. E por isso Jesus os elogia, dizendo: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. O ensinamento que a palavra nos traz através da carta à igreja que estava em Esmirna é para a vida inteira. Não devemos buscar ao Senhor só para satisfazer as nossas necessidades, só para ter uma vida mais próspera, para buscar uma cura, para ter a felicidade no casamento, para ter a casa própria ou abrir o seu próprio negócio e por aí vai. Não que pedir estas coisas a Deus seja errado, mas e se estas coisas faltarem? Será que permaneceremos firmes no Senhor, fervorosos no Senhor, na busca ao Senhor, como a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna perderam coisas parecidas com estas. Perderam trabalho, perderam amigos que se afastaram por causa da discriminação, sofriam com difamação, foram perseguidos, foram presos, apanharam na cadeia e muitos pagaram com a sua própria vida. Jesus olhava para a igreja que estava em Esmirna e conhecia a situação deles. Na verdade, aos olhos dos outros, pareciam frágeis e pobres, mas aos olhos de Deus, fortes e ricos. Jesus prometeu a eles que se eles fossem fiéis até a morte, Ele lhes daria a coroa da vida, ou seja, a salvação. O tempo está próximo e está chegando ao fim. E muito mais do que querer dar a você tudo aquilo que você quer, Deus deseja dar aquilo que você precisa. Pois a palavra afirma: que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Por isso que sejamos como a igreja de Esmirna, que em qualquer momento da nossa vida possamos estar firmes, que possamos ser fiéis a Deus e jamais negociar a nossa fé em Cristo Jesus. Que percamos tudo, menos a nossa fé no Senhor. Se temos tudo sem Cristo, na verdade não temos nada e estamos próximos à destruição. Mas se nada temos, mas temos Cristo, então temos tudo. Estamos abastecidos e de nada teremos falta. A coroa da vida já nos está preparada e as riquezas do céu será a nossa herança. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fique com Deus, fique na paz.